A gente pensar que esses impactos eles podem ter relação com o uso específico do tipo de rede, e eles podem ter uma relação específica com as pessoas que estão na rede. Poderia ter um impacto negativo, por exemplo, na compreensão que esse jovem tem da veracidade de suas crenças. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui como psicólogo nordestino falando para um público do Sudeste. Então, talvez se eu fizesse um post no Twitter e de repente alguém coloca em contrassenso aquele meu post, eu vou ter ali uma dubiedade acerca da minha postagem por uma crença de pessoas de uma região diferente. Já no que tange, por exemplo, ao Instagram ou ao Facebook, nós temos concepções de impactos distintos, porque são impactos sobre o eu, diretamente. E aí não mais o eu unicamente colocado em discurso, mas o eu colocado também em imagem. Então, ali estou o eu, né, trajado, vestido pela imagem que me representa, o avatar, né, a foto que eu tenho escolhido, bem como o eu como persona em termos de construção social. Então, quando a gente pensa em impactos negativos, nós podemos ter desde impactos sobre a percepção que o sujeito tem de si, da sua cultura, ou do que é bom ou ruim, até mesmo a percepção que o sujeito tem sobre si próprio. Então, eu posso, por exemplo, a partir de um comentário, de uma foto minha no Instagram, chegar ao ponto de achar que eu não sou necessariamente aquilo que condiz com o perfil de belo ou de bonito, né? De fato, não sou, mas posso fazer essa elucubração a partir de um remonte a uma postagem e a partir daí, por exemplo, enveredar, por exemplo, por uma ideação suicida, por uma perda de sentido em minha vida. Quando nós falamos em rede social, nós temos aí uma construção um pouco mais complexa e que, com isso, nos traz também uma complexidade na sua compreensão. Quando falo em dependência de uma rede social, eu tenho que entender o que se instaura como dependência. Se digo que um sujeito só consegue estar satisfeito consigo próprio, com sua existência ou com a sua conformidade como sujeito no mundo, quando ele pratica ou quando ele participa de certas manifestações dentro de uma rede social, posso dizer que existe uma dependência. Então, o que seria a dependência de uma rede social? Podemos dizer, em poucas palavras, de uma maneira talvez até muito brusca, que é quando o sujeito já não consegue encontrar a si próprio fora daquela rede. Né? Então, temos aí poder-se chamar talvez de um vazio existencial que é preenchido de forma patológica, vale salientar, né? Patogênica, por aquela rede. Pensa em excessividade, talvez nós não tenhamos que nos ater necessariamente à questão quantitativa de tempo, mas à questão qualitativa. Ou seja, o que seria o uso excessivo ou talvez a presença excessiva em redes sociais. É quando o sujeito já não consegue viver, ou já não consegue se entender desmembrado delas. E aí, quando nós pensamos no risco de ideação e do ato suicida, como sendo aí, inclusive, consequências extremas de um possível processo depressivo, nós temos, né, no ato ou na ideação suicida, um momento, um ápice, um ponto de exclamação de um processo. Ninguém nasce suicida, ninguém é suicida. Nós chegamos ao ponto de pensar em suicídio, digo isso para quem estiver me assistindo, e me incluo nesse grupo como ser humano, obviamente, nós chegamos ao ponto de pensar em suicídio quando pensamos que nossa vida é de tal maneira ligada ao sofrimento que para que eu extinga esse sofrimento só há, portanto, possibilidade quando extinguir também a minha vida. Então, quando pensamos no uso excessivo, talvez essa excessividade seja em termos qualitativos. Quais tipos, entre aspas, de ambientes virtuais eu tenho frequentado? Quais tipos de culturas ou de, digamos, influências eu tenho deixado adentrar nas minhas redes sociais? Porque, por mais que façamos estudos, mais vale sempre salientar, o uso vai depender especificamente da interação do sujeito, da individualidade do sujeito com a individualidade da rede e do grupo. Veja, os jovens, eles são mais afetados porque eles estão mais presentes na rede. Eles têm mais tempo para a rede. De certa forma, não somente os jovens, mas todo mundo que tenha mais tempo, disponibilidade e abertura ao que está nas redes. Eu posso ter tempo para estar na rede, eu posso ter disponibilidade para estar na rede, mas eu posso não ter abertura. Então, se a gente for partir para os princípios, né, de virtualidade, a internet em si, ela é uma antítese da tese existencial do ser humano. Eu me entendo como pessoa, aí vai lá para Descartes, com aquela fuleiragem da filosofia bem bonita, tal, penso, logo existo, tal, massa, beleza. E o que é a internet? Logo, e logar, logo existe. Então, opa, eu estou aqui, humano, bicho, animal, né? Eu digo assim, eu penso, logo existo, eu toco nas coisas, eu me embrenho na mata, eu vou correndo açude velho aqui e tal. Eu sinto ar, eu sou vivo, eu estou vivo, eu toco nas pessoas, né? Tocar. Com a pandemia agora a gente só bate, né? Eu me sinto vivo. E na internet?
A gente tem os robôs que parecem ser pessoas. Então, eu estou num ambiente, literalmente, virtual, né? Mas que me parece real. Então, veja, o ambiente virtual, ele, teoricamente, é uma extensão da nossa vida real, mas, a priori, ele é uma antítese. Uma antítese do ponto de vista que aquilo não existe. Aquilo é uma construção, é uma elucubração. Aquilo é um holograma do que é o mundo real. Não estou dizendo para vocês encerrarem suas contas de Instagram, nem nada do tipo. Até porque é massa. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não tem como a gente estabelecer um equilíbrio. Não tem como a gente estabelecer até que ponto é bom e até que ponto é ruim. Quem vai definir isso aí vai ser o próprio sofrimento do sujeito. Então, cada pessoa vai reagir e responder de maneira muito idiosincrática a essa manifestação com as redes. A questão do livre acesso permite as pessoas estarem mais informadas e permite as pessoas também tomarem uma decisão muito difícil. Como bom nerd, eu remonto aí a Matrix, né? Quando Morfeu, né, mostra ali as pílulas para Neo, né? A gente tem na internet as duas pílulas. A pílula da sabedoria e a pílula da ignorância berrante. Qual é o grande problema do acesso à internet? Ampliado. Não vou dizer um problema, mas qual é o grande risco? Se nós formos pensar a bem da verdade, a internet nos permite tomar duas decisões. Fechar nossos olhos para verdades que são extremamente dolorosas e viver nessas redes sociais que funcionam como um bálsamo para esse sofrimento atual. Então, eu tô ferrado porque meu boleto tá chegando, meu limite do cartão tá estourado, o muro tá caindo, eu tô sem grana para fazer um reboco, meu cachorro tá cheio de pulga, não tem dinheiro, mas vou olhar o Instagram aqui, porque eu vou ver um vídeo massa, que é um bálsamo, né, pão e circo. Ou eu posso, por exemplo, me revoltar por tudo isso e procurar na internet a explicação, por exemplo, para os problemas sociais e vai estar lá. Vai estar também. Então, o que é que a internet traz? O que é que o acesso maior nos traz? Nos traz a demanda de uma tomada de decisão maior. Eu posso passar 2 horas na internet estudando para fazer um trabalho, me esmerando para escrever um bom artigo, ou eu posso passar 2 horas olhando stories de moda. O que vai definir a minha escolha. E é muitas vezes nessa minha escolha, lá na frente eu digo, caramba, eu não devia ter feito isso. E eu começo a me autodepreciar, o que pode implicar em quadros depressivos. Não necessariamente, mas